este vídeo é para falar de mais um atributo de Deus. Nós vimos que Deus ele é imutável, espírito, nós vimos que Deus é simples e nós vimos que Deus é eterno. Neste último vídeo da primeira via, nós veremos que Deus é infinito. Bom, vamos então agora acompanhar o raciocínio que vai nos mostrar que Deus ele é infinito. Para começar, onde eu estou agora? Então, nesse espaço que eu estou aqui, como vocês podem ver, ele tem limites, né? Ele tem começo e fim. Então, ele tem paredes que limitam o espaço em que eu me encontro. Bom, então como que eu consigo definir esse tamanho? Por meio da limitação que ele mesmo tem, né? Então, ele tem paredes aqui que dizem, que me definem onde estão os limites aqui do espaço em que eu me encontro, certo? Ok, ele poderia ser maior? Poderia. Então, se as paredes tivessem sido construídas mais espaçadas, o espaço seria maior. Então, eu poderia ter um quarto, um ambiente, um escritório maior? Sim. Eu poderia também diminuir esse espaço? Com certeza, eu poderia fazer uma parede aqui no meio e diminuir ainda mais o comprimento desse meu espaço aqui. Eu poderia construir uma parede aqui e eu poderia deixar então esse espaço ainda mais estreito. Enfim, eu poderia aumentar ou diminuir esse espaço. Ele tem então potência para aumentar ou para diminuir de tamanho, certo? Então nós podemos dizer que todas as coisas que têm limite, portanto que são limitadas, que são finitas, né? Elas têm fim, elas têm começo e fim, elas têm potência para crescer ou para diminuir. Alguém poderia trazer uma pergunta meio difícil, sei lá, os números. Não, os números eles são infinitos. Você falou que as coisas finitas têm potência para crescer ou para diminuir. Os números eles são infinitos. Mas eu diria que não, os números não são infinitos. Os números, na verdade, eles são indefinidos. Por quê? Porque não importa o tamanho do número, não importa o número que você tenha, sei lá, 380 trilhões, 853 bilhões, 722 milhões, 433 mil, 138, você sempre pode acrescentar um número a mais. Ou você pode retirar um número, diminuir. Então, este número ele sempre terá uma potência para crescer ou para diminuir. Logo, ele é finito. Ele não é definido. Então, é indefinido, né, o limite de um número, mas ainda assim ele tem potência para crescer ou para diminuir. Já o que é infinito não pode crescer ou diminuir quando se é infinito. Sendo assim, nós temos que entender isso muito bem claro. Tudo que é finito tem potência sim para crescer ou para diminuir. Certo, legal. Mas como nós já vimos, Deus não só ele não pode crescer ou diminuir em tamanho, porque o tamanho, como nós sabemos, é próprio da matéria, e Deus não tem matéria, como nós vimos em vídeo anterior, Deus ele é espírito. Então, ele não só não pode não crescer ou diminuir em tamanho, como também ele não pode crescer ou diminuir em qualidades. Por quê? Porque ele sendo ato puro e tendo todas as qualidades em grau absoluto, ele não tem potência para crescer ou diminuir. E até porque nós vimos que se ele tivesse potência para crescer ou diminuir, ele só realizaria essa potência, né, transformaria ela em ato, se ele recebesse a qualidade de um outro ser. Mas nós já vimos que Deus ele é o primeiro ser. Logo, ele tem todas as qualidades em grau absoluto nele mesmo e, portanto, ele não tem potência para crescer ou para diminuir. Se ele não tem potência para crescer ou diminuir, ele é infinito, ele não tem limite, limitações, nada o limita. Bom, irmãos, sendo assim, finalmente nós encerramos, né, a série de vídeos que tratam ainda da primeira via de São Tomás de Aquino para se chegar ao conhecimento de Deus, ou primeira prova da existência de Deus. No próximo vídeo nós então veremos a segunda prova, ou segunda via de São Tomás. Se você está gostando dessa série de vídeos, comente aí no nosso canal, eu sempre leio os comentários e respondo. Se inscreva se você não é inscrito ainda, ajude compartilhando, dando like, ativando o sininho de notificações, certo? E é isso, hermanos. Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.